casa, pelo convite, a todos vocês, a turminha do Acá que vieram aqui todos me desejar boa sorte também. E hoje nós vamos falar um pouquinho do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E dentre os 21 itens, eu escolhi alguns para que pudéssemos comentar um pouquinho. Espero que dê tudo certo aqui no meu tablet, porque o meu tablet ele tem vida própria. Então, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Essa afirmação já é bem interessante. Sócrates já falava há mais de 400 anos antes de Jesus e há mais de 2000 anos antes de nós termos esse contato com a doutrina espírita, que nós somos corpo e alma. Que essa alma é independente, que essa alma ela pode viver sem o corpo. Separou-se delas ao encarnar-se, ou seja, das ideias, e lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. É aquela intuição que nós temos de que há uma vida além dessa. Apesar de muitas crenças afirmarem que não, que morreu, acabou, Sócrates, naquele tempo, já fazia essa afirmação, já era um pensamento dele a respeito da vida após a morte. Aí eu coloquei essa imagem, não sei se está dando para todos verem, da alma saindo do corpo, aí na hora do sono, mas isso é uma prova que existe um corpo e existe uma alma. No Livro dos Espíritos, na questão 152, nós encontramos uma pergunta que o Kardec fez: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? E os Espíritos respondem: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis. Simples assim. Vou voltar aqui. Então nós temos muitas provas disso, de que existe uma alma, que essa alma é imortal, que ela continua, como diz o Livro dos Espíritos, se não estiverdes cegos, porque muitos de nós somos médios que vemos ou que ouvimos, mas achamos que é tudo invenção da nossa cabeça. Há uma historinha com o Eurípides Barçanufo, eu creio que aqui a maioria sabe de quem eu estou falando, em que tinha um caboclo que ele achava que o espiritismo era simplesmente uma farsa e que essas coisas de espírito não existiam. Então Eurípides ele queria desafiar o Eurípides Barçanufo. O Eurípides então falou para o caboclo: olhe bem para mim. E o caboclo olhou bem para ele.
Ele então, Eurípides, saiu do corpo, se postou em espírito junto do corpo. O caboclo viu Eurípides saindo do outro Eurípides, se postando ali, né, com os olhos arregalados de ver aquele fenômeno. Depois de tudo, não acredito não. Então não adianta provar para quem não quer acreditar. E até hoje nós temos a doutrina aí que nos mostra e tal, mas tem gente que, mesmo vendo, fala que não acredita não. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos. Isso é o que se vê muito, né? Os médiuns videntes veem esses espíritos em cemitérios, em determinados lugares, e acham aquilo muito feio, tenebroso, tem medo, e aí vem também uma série de fantasias, de contos, porque os espíritos, e aqui o Sócrates fala de alma impura, ou seja, aquela alma ainda pecadora. Não gosto desse termo pecador, porque fica uma coisa meio... não dá muito entendimento como a gente tem um entendimento na doutrina espírita. Mas por falta de outra palavra, vamos usar a pecador. Tem muito o que acertar ainda, são espíritos imperfeitos, espíritos maus, e os espíritos, eles se mostram de acordo com o que eles são. Se ele é um espírito perturbado, por exemplo, ele morreu de uma forma trágica, uma forma que ficou sem membros, por exemplo, se ele morreu numa guerra e ele está todo estrupiado, ele vai se aparecer, se apresentar daquela forma. E é isso que assusta. Não quer dizer que ele seja assim, esteja assim, mas a mente dele ainda está trabalhando nessa ideia de que ele continua daquele jeito. Esses espíritos, eles ficam presos aos lugares onde desencarnaram, porque ainda não tem aquela consciência do erro que praticaram e muito menos a vontade de reparar esse erro. Ficam meio perturbados aqui nesse plano mesmo, muitas vezes achando até que ainda estão vivos. Continuando, mesmo item. E que conservam alguma coisa de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras. É como eu já adiantei, os espíritos, quanto mais densos, nós vamos ver isso adiante, mas eles se mostram de uma forma até aterrorizante. Para a nossa pouca compreensão, quando nós temos uma compreensão maior, nós não achamos aterrorizantes assim, nós achamos que, ou seja, já temos a certeza que se trata de espíritos que podemos chamar de sofredores. E ele complementa o item: essas não são as almas dos bons, mas a dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo.
Essa palavra errar que o Sócrates coloca aqui. Se nós formos até o tempo de Sócrates, ele já usava esse termo errar. Que nós sabemos que errar aqui é o intervalo entre as reencarnações. E esses espíritos que não são as almas boas, erram, ou seja, esperam por uma nova reencarnação desse jeito. Não vão a um outro lugar, elas não são, enquanto estão assim, não são resgatadas, não vão para uma colônia, por exemplo, elas ficam nesse estado até que, pela doutrina espírita, porque aqui ele não tem esse complemento, não que o espírito ele volte a ser o que era numa reencarnação posterior. Esse espírito, mesmo sendo um espírito mau, mesmo ficando nesse intervalo entre as reencarnações, chamada erraticidade, eles podem sim querer aprender, eles podem sim se arrepender. Uma vez resgatados esses espíritos, eles vão para um outro lugar, um posto de socorro, ou até mesmo uma colônia espiritual, e aí nesse aprendizado, nessa evolução que ele vai conquistando com o seu trabalho, ele pode voltar de uma forma muito menos dolorosa, ou de uma forma mais confortável. Então não é assim uma volta da mesma forma como era antes. Aqui eu coloquei essa imagem, dá para ver nitidamente que tem um espírito ali na casa. Isso aí é muito mais comum do que nós podemos imaginar. E eu quis também mostrar que não é só os espíritos maus, os espíritos que se apresentam muito com aquele aspecto, como foi dito no início, que nos assustam pelo seu aspecto, mas que todo espírito que ele fica muito perturbado, que ele não vem aquela culpa, o sentimento de culpa, aquele sentimento de culpa que dispõe a pessoa a consertar o erro, porque o remorso é diferente, o remorso só abate e a pessoa fica sem ação. E tem essa situação, às vezes o espírito é bem bonitinho até, né? Pode ser assim até como Deise Marisa, e a pessoa se assustar do mesmo jeito. Porque chega assim, muita gente quer, né, aquela agonia, porque quer ver um parente, um amigo, não sei o quê, mas se vai numa casa, escuta um barulhinho, já perde a coragem. Tá? Nessa situação tem um filme, eu acho que algumas pessoas aqui conhecem, todas não sei, chamado Os Outros, que, né, ilustra muito isso aí. A família, a mulher com os 2 filhos, um casal de filhos, ela acha que a casa está assombrada e ela fica num desespero. As crianças não podem sair, as crianças não podem abrir janelas, as crianças têm que ficar no escuro total o tempo todo, e ela fecha, abre, fecha, tranca, e aquele desespero todo. Escuta um barulho, a criança escuta barulho, ela não acredita naquela situação. Mas no fim, quem estão mortos é ela e os filhos. E por que ela ficou presa ali? Pela consciência culpada. Só vou dizer que ela matou os filhos e se matou, depois vocês assistem o filme que vocês já sabendo do final. Assistem já sabendo do final. Não, esse é o princípio da coisa. O final é aquele
final, que eu não vou. É o spoiler. Eu não vou contar. Eu só falei assim um negocinho para dar mais curiosidade, mas o resto não vou contar. Então, mas é muito comum essa situação aí. Ainda no capítulo 4, né, o item 4, que eu fui dividindo, então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Isso aí eu já adiantei, porque não é bem assim. Podemos compreender que Sócrates naquela época não podia falar igual Kardec fala hoje. E muito do que o Kardec deixou para a gente nem compreende. Imagina naquela época. Então, como eu falei antes, aí a doutrina espírita complementa dizendo que nós podemos voltar em outra situação. Não na mesma situação, nós podemos melhorar muito para voltarmos bem melhores. 5. Após a nossa morte, o gênio Daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. Ali eu coloquei um mentor, porque nós estamos falando sobre isso, sobre um mentor, sobre um espírito protetor, fazendo, né, esse desligamento. E aí nós somos levados a Hades. Eu acho que todos nós sabemos que é o mundo espiritual para os gregos. Na época se usava esse termo, porque tem um personagem da mitologia grega, daquelas histórias, também chamado Hades, mas não é disso que nós estamos tratando. Inclusive falam que ele é o cara que fica lá para julgar, falam que ele é relacionado ao inferno, mas não é bem isso também não. Mas nós estamos aqui falando apenas do mundo espiritual. Leva lá para o mundo espiritual e tal. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos, ou seja, a sucessão de reencarnações e tal. E esse Hades, que é o mundo espiritual, nós compreendemos que pode ser qualquer lugar, dependendo da nossa condição, da nossa elevação. Nós podemos ir para uma colônia espiritual, com um posto de socorro, ou lá para aquele lugarzinho chamado umbral, aquela coisinha. E aí, depois de passar esse tempo, né, na erraticidade, e nós vamos ter que reencarnar para aparar umas arestas, desfazer uns nós, que nós costumamos fazer bastante, e vamos para a fila da reencarnação. Aqui está a distribuição de senhas. Essa tabuleta fala assim: a próxima reencarnação em 40 anos. Então não é assim uma coisa fácil, aquela coisa automática. Tá, Deus, eu errei, mas agora eu vou querer consertar, me dá um novo corpo que eu já vou para lá, tava para a fila. Que enquanto isso, né, vamos procurar quem vai querer ser sua mãe, seu pai, seus irmãos, onde você vai nascer. Aquela pessoa que você tem aquele atrito todo, não quer ser sua mãe. E aí vai ser uma trabalhezinha, né? Isso aí para a gente pensar que é melhor
ajeitar as coisas aqui mesmo. Que a gente puder ir lá ajeitando, arrumando, tirando os nós, faz aqui mesmo, porque não é muito assim rápido voltar. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. Os demônios, e que no outro item, sim, fala dos demônios, naquela época, demônio era espírito, o mesmo que espírito. Fosse bom ou fosse ruim, não é esse demônio que nós temos o conceito de hoje. Então, demônios aqui lê-se espírito. Então, os espíritos preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. Aqui para demonstrar. O rapaz, ele queria tirar uma foto, tirou a foto, depois ele viu que tinha uma visitante na foto. Isso para demonstrar que os espíritos estão aqui por toda parte. Se estamos aqui nesse número de pessoas, tem 4 vezes mais de desencarnados, graças a Deus, né? Está todo completinho. Isso é muito interessante e eu acho esse tema, essa parte do Evangelho, posso falar de fantástico, porque há quantos anos, quando a gente faz a matemática, há quantos anos isso foi dito e com uma precisão grande, né, total, sabia o que ele estava dizendo, é realmente impressionante. E ele continua, a divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens. Aqui, supostamente, seria o Jesus auxiliando e orientando 2 cirurgiões. Isso acontece todas as vezes, porém, não é Jesus que vem pessoalmente fazer isso. Há toda uma hierarquia de espíritos e aqueles que estão mais próximos, mais aptos a estarem na nossa atmosfera, que é mais densa, mais pesada, vêm em nosso auxílio. Então, todas as vezes, por exemplo, que estamos numa cirurgia, tanto executando quanto sendo operado, há a espiritualidade ali. Muitas vezes são muito mais desencarnados, médicos desencarnados, do que desencarnados. Mas, como Sócrates já dizia, Jesus não vem pessoalmente, muito menos Deus. Mas é por meio dos demônios, leia-se espíritos, que os deuses se relacionam e conversam com eles. Aqui eu coloquei uma sessão mediúnica, que esse é um dos meios em que os espíritos se comunicam conosco. Esses espíritos mais elevados, principalmente. Aqui eu também acho bem interessante que ele fala os deuses. Podemos pensar, nossa, mas Sócrates ele era politeísta, ele fala em deuses. Não, ele estava falando para as pessoas da época, que na época era o politeísmo quem imperava. Se nós colocarmos o raciocínio de que Sócrates já era muito evoluído, já era o ministro de Jesus Cristo, ou seja, do Cristo, vindo à Terra nessa tarefa imensa, ele não poderia ser um politeísta.
seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. Então, ou numa sessão mediúnica, ou mesmo em qualquer situação que nós estejamos, esses espíritos entram em comunicação conosco. Às vezes nós conseguimos enxergá-los ou escutá-los bem nitidamente, às vezes só em forma de intuição. Quantas vezes nós temos ali alguma coisa para resolver, um problema que está atormentando, de repente ideia, nossa, como eu sou inteligente, né? Não, foi uma pessoa assim que chegou, soprou, né? Aqui até está muito legal porque o menino está estudando e tem a pessoa ali ajudando ele e tal, né? Muito carinhosa. Aí a gente supõe que ele está muito eficiente nas lições dele. Nossa, como eu sou o máximo. Bem assim, né? Seja durante o sono. Nós sabemos que durante o sono nós saímos do corpo, ligados por um cordão. Não precisa ter medo que ninguém se perde. Tem gente que tem medo de não voltar para o corpo, que é uma coisa interessante. Não, mas volta que esse cordão vai até onde a gente quiser ir. E podemos fazer escolha de ir com um espírito mais evoluído, com um parente, um amigo e tal, fazer coisas boas, estudar, trabalhar e tal. Ou não, isso aí vai depender de nós. Mas enfim, esses são os meios de comunicação. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma maneira, o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus, da ciência e de pensamentos da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Aqui ele vai falar dos diversos estágios do espírito. Então eu coloquei ali corpo, o nosso corpo material. Temos um perispírito, que é isso que ele está falando, e o que nós imaginamos que seja um espírito. Porque nós não acompanhamos, não alcançamos na realidade o que é um espírito puro, um espírito sem o perispírito, sem nada material. Mas como tem no livro dos Espíritos, que é uma centelha, algo mais ou menos assim, e os Espíritos falam muito para Kardec, tipo, você não vai compreender isso não, então deixa para lá. Tem várias questões que daqui uns tempos, uns milhões de anos, que a humanidade tiver mais crescidinha, a gente dá mais informações. Enfim, a gente imagina que seja isso. Ele faz essa classificação de ordens, e nós vemos que a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, o perispírito é assim apagadinho, não tem nada de luz. A segunda ordem dos bons espíritos, aí já está melhor o negócio, já está mais iluminadinho, branquinho. E a primeira ordem, a dos espíritos puros, é o caso de Jesus, e nós sabemos que o único espírito realmente puro que incorporou na terra foi Jesus, é o mais puro.
É o que Sócrates fala, resta a gente fazer essa diferença, né, de quem é nessas ordens, essas 3 ordens, ainda há uma classificação mais ampla, mas vamos ficar por aí mesmo. E aí, como lição de casa, todo mundo aí vai pegar o livro dos Espíritos, lá tem toda a classificação de todas as ordens, aí a gente já fica afinadinho no negócio. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar o que seria esse perispírito que vai a cada fase, ele vai se depurando. Então aqui, digamos que esse perispírito, que eu estou fazendo assim a comparação, que aqui seria um perispírito mais denso, um planeta mais denso, primitivo e tal, onde só tem o mal, ele seria assim, apagadinho. Aí ele muda para o planeta Terra. O planeta Terra já tem umas pessoas quase boas. E aí ele já vai acendendo mais. Aí ele vai mudando para um planeta mais sutil que a Terra, ele já vai acendendo mais. E assim por diante. Cada planeta que o espírito vai reencarnar, conforme a sua evolução, o perispírito também, esse material vai ficando cada vez mais sutil. Vai ficando cada vez mais leve, mas é como se fosse se apagando até chegar ao ponto de não existir mais o perispírito. É só uma maneira da gente fixar na mente que mais ou menos isso aí. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Não teria sentido nenhum você passar uma vida inteira fazendo tudo de errado, matando, roubando, fazendo todas as atrocidades, e aí acabou. Nós sabemos que no mundo carnal, no mundo material, não existe justiça, existe uma coisa mais ou menos. Muitos que praticam muitas atrocidades, nem para a cadeia vão. E aí, nada. Simplesmente morre, acabou, não tem mais sentido. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Esse é o caso dos que não fazem as coisas erradas, procuram sempre estar no caminho do bem, mas que, por exemplo, tem aquela pessoa bondosa, mas que seu filho nasceu com uma anomalia cerebral. Passa a vida inteira ali em cima de uma cama, como um vegetal, essa pessoa sofrendo e sofrendo por ver o filho naquela situação. Para nada, depois daí morre. Por que que ele nasceu assim? E aí nós vamos questionando por que tanta pobreza extrema? Por que aquele lá parece que nada atinge, nada de ruim? O outro parece que tudo de ruim acontece? E vem os questionamentos. Afinal, qual a razão da vida? Por que que estamos aqui? Então, se não existisse realmente uma vida depois, e se nós não retornássemos dessa vida espiritual, o que nós estamos fazendo aqui? Para quê?
O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Nós cuidamos bem do corpo e fica visível esse cuidado. Aquelas pessoas que gostam de um bisturízinho, um botoxzinho, uma coisa, está ali, bem visível. Ou o que acontece num acidente, por uma cirurgia grande, vai ter aquela cicatriz indicando que aquilo aconteceu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes do seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Se é um espírito que ele é mais consciente, ele procura estar sempre dentro do bom caminho, a alma dele e a situação dele é como daquele vovozinho, que o bebê até brinca com ele, sem medo nenhum. Às vezes a mãe, nossa, o que é que essa criança está brincando sozinha, assim, pegando no quê, mas no vovozinho. Ou desse jeito, aqui eu peguei uma cena do filme Nosso Lar, onde o André Luiz tem as marcas físicas, pelas impressões, e ele pensa que o físico dele está assim, até da doença que ele teve, do câncer, todo o aparelho digestivo está todo em feridas e tal, e ele ainda sofrendo com isso, isso demonstra uma alma mais culpada. Ela vai permanecer com aquilo que lhe causou esse sofrimento. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias, poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. Isso ele já estava na prisão, já sentenciado a tomar aquele refrescozinho chamado cicuta. E ele ainda tinha essas afirmações. Justamente por causa da situação que eu ilustrei ali com os dois espíritos, do avôzinho e do outro representado pelo André Luiz, como é que nós chegamos no plano espiritual. E ele continua com essa conversação. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. E que antes de tudo devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem de bem. Quem está falando isso, mais vale sofrer que cometer uma injustiça? A pessoa que tinha sido condenada, estava prestes a ser executada injustamente. Jesus falou, se perdoa os seus inimigos. Então, lendo essas palavras, nós podemos dizer como é melhor sofrer uma injustiça do que praticar. Não sou nenhum herói, não sou nenhum mártir, mas não é isso que Sócrates quis dizer, nem Jesus e nem vida.
ele fala, já naquela época, da lei de ação e reação. Da lei do retorno. Então, se você não pratica a ofensa, você sai daqui livre, limpo. Se você é o autor, você tem muito o que responder. Ah, mas a pessoa me bateu. Se você não bater de volta, você sai daqui limpo. Se você bater de volta, você está se igualando a ele, você é um ofensor tanto quanto ele. Não, mas eu só quis descontar o que ele me fez. Você está se vingando. Olha, não é vingança, é só justiça. Porque, principalmente espírita, eu volto a dizer, não se vinga. Espírita, ele só fica esperando aquela lei de retorno e ainda liga o cronômetro. Deus está vendo? A pessoa fez aquilo, prestou atenção que a pessoa fez aquilo e ainda não pagou. E se a pessoa ficar alegre, sorridente, nossa, que incômodo. Deus, você está vendo, a pessoa está feliz. Ela praticou todas aquelas coisas. Então, vingança também não é uma boa atitude. Nós precisamos nos conscientizar de que nós estamos plantando para que, saindo daqui, não tenhamos tantos carnês a pagar. Porque carnês das Casas Bahia, por exemplo, é mais fácil de pagar do que os carnês da vida. Então, é por isso, não é por heroísmo que o Sócrates falou aquilo e que Jesus também fala para que nós perdoemos as ofensas. De duas, uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade é de ali reencontrar os nossos conhecidos. Aí eu coloquei o reencontro do André Luiz com a mãe dele, mas a doutrina espírita, ela nos esclarece que, e o livro Nosso Lar é um bom elemento para que tenhamos esse esclarecimento de que nós vamos nos encontrar com os nossos amados e nossos amigos, parentes e tal, mas não é assim tão fácil também não. Porque o André Luiz, por exemplo, ele desencarnou, passou, como ele narra, 8 anos no umbral, para depois ser resgatado. E aí, depois de um tempinho, ele conseguiu ver a mãe que saiu da sua esfera para ir lá embaixo, na colônia Nosso Lar. Quando André Luiz começou a tomar consciência do plano espiritual e que ali as pessoas se encontravam e que podia encontrar os parentes, a família e tal, ele começou a indagar, e minha mãe, por que nunca foi me visitar? Todos os dias a mãe ia visitá-la, inclusive ela estava lá na hora do desencarne, só que eles estavam em dimensões diferentes, porque ele era aquela alma culpada, como define Sócrates,
e ela já tinha ascendido. Então essa diferença vibratória fazia com que ele não a enxergasse. E só depois de muito tempo em que ele foi aprendendo, se conscientizando e principalmente se conscientizando de uma força maior do universo, de todos os universos, que é Deus, ele conseguiu esse encontro. E esse encontro só foi permitido depois que ele começou a trabalhar duro. Então não é bem assim. Quando a gente encontra os parentes, os amigos, é quando estamos na mesma faixa vibratória. Tem um caso no livro Céu e Inferno, que a mãe, da mãe e do filho. O filho estava já prestes a desencarnar, chamou a mãe, abraçou-a e aquela despedida, ele já tinha certeza absoluta que já estava indo. A mãe o abraçou e falou: pode ir, não vai demorar muito, nós vamos nos encontrar. As pessoas ali entenderam que era mais uma questão de compreensão. A mãe estava doída, né? A dor de perder um filho deve ser dilacerante, mas que a pessoa estava absolutamente equilibrada com aquelas palavras. Ele iria esperar por ela. Ele realmente desencarnou e as pessoas ali foram procurá-la pela casa. A encontraram enforcada. Então esse encontro que ela achava que ia ser rápido, nessa atitude dela de falta de fé, acabou afastando os dois por tempo indeterminado. Então aquele que quer apressar a morte, por exemplo, para se encontrar com alguém, é uma ilusão muito grande e dolorosa, porque não consegue. Cada um está num patamar diferente e cada um vai para um lugar diferente. Meu maior prazer seria de examinar de perto os habitantes dessa morada, ou seja, no plano espiritual, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios do que creem sê-lo e não o são. É aquela situação, a pessoa está no plano terreno, acha que já está bastante evoluída, sabe muita coisa, desencarna e a alma não tem uma cabecinha de fósforo ali iluminando, totalmente escura. A outra que não só diz, mas já é uma alma iluminada. Então é disso que o Sócrates fala, né? Que prazer chegar lá e distinguir quem realmente é, porque lá não tem maquiagem, cada um é de verdade. O Espírito mostra exatamente o caráter de cada um. Não tem maquiagem, como eu falei, não tem máscara, não tem nada. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Ele está falando aqui de injustiça e ele tem, como eu falo, cacife para falar disso. Aí eu coloquei, né? Jesus fala igualzinho. Se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra.
Há uma equipe de algumas pessoas que acham que Jesus mandou dar outra face para alguém bater de novo. Então, bateu, dá outra que a pessoa vai bater também. A outra face que Jesus fala para oferecer é essa face. Não é para a gente oferecer essa face, a face da raiva, do ódio, do ressentimento. É para oferecer essa face, a face da compreensão, a face da alegria, a face do amor, a face do perdão. É isso que Jesus quis dizer e quer dizer. Nós temos duas faces, porque às vezes nós somos até um pouquinho bons, em algumas situações assim, mas tem aquela coisa lá dentro, que basta ter qualquer coisinha ali no trânsito, a gente já reza bastante, fala para o outro motorista, vá com Deus. Uma alma que merece todas as minhas orações. Então, nós temos esse outro lado compreensivo. E Jesus sabe disso. Como Ele sabe que nós temos esse outro lado calmo, Ele fala, oferece aquele ladinho que você deixa mais escondido. É esse o lado que Jesus nos fala para mostrar, para dar. E é disso que Sócrates já falava. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificação segundo o que ela produz. Chamá-la de má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. Jesus fala a mesma coisa no Evangelho. No Evangelho nós encontramos essa máxima várias vezes no Evangelho. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, se nós vemos que o fruto é ruim, não pode ser uma árvore boa. E nesse mesmo capítulo do Evangelho, onde Jesus fala da árvore, ele fala, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Eu achei muito bonitinho, sabe? Como o lobo fica. Então as pessoas, as ovelhinhas ali, todas muito contentes de ouvir a fala, ele se divertindo porque está enganando todo mundo. Aí nós perguntamos, mas como nós podemos identificar esses falsos profetas? Tão difícil, às vezes a pessoa é tão experiente, a pessoa tem um talento enorme para enganar. É tão difícil. Será? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Aquela pessoa que está fazendo aquela oratória do jeitinho que nós queremos ouvir, que é assim que se engana os outros, aquela oratória está dentro do Evangelho de Jesus? O que aquele orador está dizendo é condizente com tudo que Jesus nos ensina? Aquele orador está falando de caridade? Se não estiver, estejamos alerta. Está falando de amor, de perdão? Se não estiver. Está falando de humildade, de simplicidade?
simples da gente fazer a diferença de uma boa árvore e uma má árvore. Porque hoje nós temos muitos elementos de informações, nós temos uma doutrina rica em ensinamentos e nós podemos facilmente saber o que é verdade e o que não é. Mas aquela pessoa, ela fala as coisas com tanta segurança, com tanta propriedade, que eu acredito que o que ela está falando é verdade. Tá, procure ler e aí você vai saber se o que aquela pessoa está falando é verdade ou não. Então não é tão difícil quanto podemos pensar. A riqueza é um grande perigo. Todo aquele que ama a riqueza não ama nem a ele nem ao que possui. Mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. O Evangelho nos fala de servir a Deus e a Mamon. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforce a assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. No outro capítulo do Evangelho nós vemos sobre o sacrifício mais agradável a Deus, que é a dos próprios ressentimentos. E Jesus deixa claro no próprio Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoai as nossas ofensas de acordo com que nós perdoamos aquelas ofensas que nos fazem. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores, mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que suas palavras e seus atos resgatam o que devem aos deuses e homens. Está em os capítulos do dever de casa, que nós vamos chegar em casa, pegar e lá, o sacrifício mais agradável a Deus e tal. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. É aquela passagem da trave no olho. O cisco no olho do outro é enxergado exatamente por aquele que tem uma grande trave no cisco. Reza a lenda que as pessoas têm duas mochilas. Coloca uma na frente e uma nas costas. A mochila da frente coloca as virtudes, das costas os defeitos. Logo, eu só enxergo minha virtude e o outro só enxerga os meus defeitos. É mais ou menos. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Olha a época que isso foi dito. Sócrates aqui ele já estava falando dos ciclos evolutivos dos planetas. E nós estamos exatamente nessa situação onde há mais mal do que bem. Ou seja, nessa época que ele falou, era muito mais visível. Hoje nós já estamos passando por uma transição para o planeta de regeneração. Aqui o planeta primitivo, expiação e paz.
Regeneração Feliz e UCO. Parece pertinho, né? Rapidinho faz essa transição, já estou em outro planeta. Não, assim uns bilhões de anos. Tal. Provas e expiações, nós ainda estamos, mas já estamos nessa transição. Podemos observar que já há muito bem no planeta. A questão é, o bem, ele não é evidenciado. Hoje nós temos mídia, nós temos redes sociais, e essas redes sociais e essa mídia só enfatizam as coisas ruins. Se acontece uma morte brutal, por exemplo, essa notícia fica uma semana carregando a atmosfera. Se 10 pessoas cometem um ato ou atos bondosos, sequer vai para a mídia. Então dá a impressão que o planeta está cada vez pior. Não, as notícias são dadas só das coisas piores. Nós vemos que tem muitos moradores de rua, muita gente nas calçadas, e tem tanta gente ruim que batem e até matam os moradores de rua. Mas não coloca em notícia aquelas caravanas que saem em madrugadas, especialmente as madrugadas mais geladas, para oferecerem um pão, uma sopa e um ombro amigo para esses moradores de rua. Nós vemos muitas crianças abandonadas, mas nós não enfatizamos a quantidade de pessoas benevolentes nesse mundo, que pegam crianças e criam como se fossem seus próprios filhos. Mães de 40, 50, 60, 70 crianças. Esses casos não são enfatizados, esses casos não são colocados na mídia, esses casos não são colocados nas redes sociais. Então nós estamos piores? Não estamos piores. Eu costumo dizer, nós estamos aqui reunidos num centro espírita com quantas pessoas? Quantas igrejas nesse momento estão cheias de pessoas, mesmo em religiões que nós classificamos como equivocadas, mas elas estão ali, da maneira dela, buscando Jesus. Quantas pessoas estão matando nesse momento? Muito menos do que aquelas que estão procurando Jesus. Nós também nos habituamos a sermos justiceiros. Nas redes sociais, agora nós somos os justiceiros, porque nós nos colocamos acima de Deus. Então nós nos indignamos com cada coisinha que acontece no país. Aí vamos jogar pedra, vamos nos indignar, vamos ficar com raiva, vamos fazer tudo ao contrário do que os Espíritos nos pedem. Estamos num momento de transição e a espiritualidade benfeitora nos pede, nos auxilie. Nos auxilie com orações, nos auxilie com pensamentos positivos, nos auxilie com boas ações. Só assim eles terão condições melhores de nos auxiliar. Então, a dica, a mensagem dessa noite é: estamos muito melhores do que o que fomos. Vamos auxiliar a espiritualidade benfeitora, que esse recado já vem sendo dado desde Sócrates. Jesus, já achando o terreno já preparado, veio nos dar as mesmas informações de uma maneira diferente, de uma maneira mais ampla, e depois veio Allan Kardec, que nos abriu os olhos com informações muito mais claras e que nos dê as condições de plantarmos melhor para colhermos melhor ainda. E que de agora em diante nós aprendamos como ser felizes. Muito obrigada.